Vamos estudar nesse momento a lição de número 4. Esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. Hoje nós vamos estudar a lição que trata sobre a volta de Jesus e o nosso alerta e a nossa vigilância. Jesus sabia muito bem que a sua volta é iminente e por isso ele trata de falar de alguns sinais. E um dos sinais que me chama muito a atenção é quando ele fala sobre a figueira que está brotando, que está próximo o verão. Sabemos que estes acontecimentos têm sido nesses últimos dias, quando Israel foi estabelecido em 1948 como nação. Nós sabemos que muitas pessoas têm pegado este acontecimento de Israel sendo estabelecido como nação em 1948 e têm feito cálculos, e nestes cálculos eles têm marcado datas para a volta de Jesus. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem pastores, mestres, têm calculado datas dentro da geração que não passará. Jesus garantiu, na verdade, que a geração que não passará é a figueira. E aquela figueira é Israel. Portanto, quando nós dizemos que Israel é uma nação e Jesus garantiu que essa nação não passaria, ele não marca nenhuma espécie de data, porém, eu creio que Israel não passará como nação. Israel nunca deixará de existir, porque está dentro do plano de Deus. Por essa razão, muitas pessoas têm marcado datas, os falsos profetas têm até mesmo atingido aos nossos irmãos que estudam a Bíblia, que têm as suas Bíblias de estudos, e tem lá nas notas de estudos, pensamentos de datas escritos ali naquelas Bíblias. Infelizmente, nós temos lido de alguns líderes, de alguns pastores, que a geração que Jesus disse não passará é a geração de Israel que foi restabelecida em 1948. E ali ele tem como base a geração que não passará, lá no Salmo de número 90, versículo 10. Eles calculam uma geração como se fosse 70 anos ou 80 anos. Segundo eles, os que marcam data, dizem que Jesus vai voltar em 2018. Eles estão marcando o fim para 2018. E que o arrebatamento se dará 7 anos antes, em 2011. Imagine aí. Aqui 2011 já passou, faz tempo. E agora o fim vai dar em 2018? Isso não passa de uma falsa profecia. Aí eles dizem assim, mas a geração pode ir até 80 anos. Agora eles calculam que a geração que não passará vai terminar no ano 2028. O final do mundo. Agora, se diminuir 7 anos para o arrebatamento, porque o arrebatamento é 7 anos antes da vinda de Jesus, daria o ano de 2021. Então, como é que nós estudamos a Bíblia, sabemos que Jesus vai voltar, nem mesmo Jesus disse e nem afirmou, ele declarou que só o Pai sabia, como um homem ali, ele não tinha esse conhecimento sobre a data, não lhe pertencia, por isso ele disse aos discípulos, não vos pertence saber as estações que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade. É por isso que está escrito em Mateus 24, versículo 42 até o 44, Jesus disse, vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então Jesus vai vir em uma hora em que não pensais. Mas muitos estão crendo que Jesus pode vir até 2021. E ainda diz mais, por causa dos escolhidos,
ainda pode ser abreviado aqueles dias. Ou seja, o arrebatamento pode ser antes de 2021. Mas eu fico com a Bíblia, irmãos, porque a Bíblia nos deixa livres de falsas profecias. Em Atos capítulo 1, versículo 7, diz assim: não vos pertence saber as estações, as datas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, o que adianta marcar datas? Será que nós estamos cegos diante da evidência bíblica de que nós não saberemos o dia e nem a hora de que há de vir o Filho do Homem? Infelizmente, muitas são as pessoas que são falsos profetas, que enganam-se e enganam aos outros. Eles estão diante de uma galeria onde estão as suas fotos apresentadas ao público como falsos profetas. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas aleatoriamente dizem que a geração são 80 anos e que essa geração começou no ano de 1914. Agora, imagine aí. Eles pregavam isso, hoje não pregam mais porque a data já passou do tempo, porque 80 anos em cima de 1914 dá 1994. Nós já estamos em 2016. Há muito tempo desapareceu a geração de 1914, calculando de 80 anos. Então, por causa disso, ela sempre muda de crença, muda de ensino, porque o tempo tem sido constituído o maior inimigo dos falsos profetas. Nós sabemos que, por exemplo, Russell e Rutherford, que foram os primeiros presidentes dos Testemunhas de Jeová, eles apregou no seu tempo a restauração física de Israel como plano de Deus. Porém, hoje, muitos líderes posteriores do mesmo grupo, Testemunhas de Jeová, achou por bem dizer que não é bem assim. Eles estão explicando de uma maneira diferente, entendendo hoje que o retorno de Israel à sua pátria é espiritual e que eles dizem não tem nada a ver com as profecias bíblicas. Eles creem que as promessas de Israel na Bíblia são para a sua própria organização. Não se refere mais a Israel carnal, a Israel físico. Então ele espiritualiza Israel quando citam as Escrituras. Agora eu lhe pergunto, como é que podemos espiritualizar Israel se quando Israel foi disperso, se a sua dispersão foi literal? Como é que a volta dele à sua cidade, à sua terra, não é literal, é espiritual? Então, é caso para se pensar. Aí você vai comentar com um deles, eles vão dizer assim: mas nós estávamos pregando em Nova York, os judeus de Nova York não aceitaram a nossa mensagem, por isso que eles saíram do plano de Deus. Isso não passa, irmãos, de um malogro, de um embuste, de uma enganação, para tentar persuadir as suas presas, suas vítimas, a ponto de enganá-las. Porque Israel nunca será gentil e nunca será igreja. Israel é Israel. A segunda volta de Jesus virá para Israel. O arrebatamento virá para a igreja. Glória a Deus. Então, amados irmãos, surge uma pergunta: quando vai vir o reino de Deus? Muitas pessoas estão aguardando este reino, que Jesus volte e instale o seu governo. Foi isso que os discípulos perguntaram. Eis nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles queriam saber se Jesus iria naquele tempo, naqueles dias, restaurar o reino de Deus a Israel. Porém, Jesus ele explica a respeito do reino de Deus
de uma forma de que o reino de Deus já estava presente. João Batista, quando pregava o evangelho, ele pregava: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Quando Jesus, que é o rei do reino de Deus, que veio montado em um jumentinho, que veio como um cordeiro, que veio padecer, ele veio para trazer o reino de Deus aos corações dos homens. Então, o solo do reino de Deus são os nossos corações. Hoje vivemos o reino de Deus. Porém, o reino de Deus que nós estamos vivendo hoje não é comida, não é bebida, mas é paz, amor no coração, felicidade no Espírito Santo de Deus. Porém, o reino de Deus, ele virá de um modo visível na segunda vinda de Jesus. Porém, Jesus não virá mais sentado em um jumentinho. Segundo Apocalipse 19, versículo 11, ele virá sentado num cavalo branco. Ele virá como leão, não mais como cordeiro. Ele virá porque vai dar fim à grande tribulação. Ele vai guerrear contra Satanás, contra os seus inimigos. Jesus vai implantar o seu reino. É por isso que quando Jesus fala da sua volta, da sua vinda, ele compara aos dias de Noé. Os dias de Noé, irmãos, conforme o que está registrado, comia, bebia, se dava em casamento, mas tem muita coisa mais sobre isso aí. Lá nos dias de Noé tinha uma arca, tinha um dilúvio, tinha as pessoas e tinha Noé e sua família que entrou na arca. Aqui é um tipo da igreja que ela vai ser salva da grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação representa as grandes águas do dilúvio, a igreja representa Noé e sua família e a arca representa a Nova Jerusalém. Então, a Nova Jerusalém, que é a cidade de Deus, que Jesus virá de lá para nos arrebatar para a cidade, nós estamos aguardando isso. Jesus é quem nos livra do dilúvio, da ira futura. É Ele quem nos livra da grande tribulação. A igreja, ela sairá da grande tribulação para entrar na Nova Jerusalém. Agora, nos tempos de Ló, é similar ao tempo de Noé. Conforme Lucas 17, versículo 18 e 19, ali também há um tipo da igreja. Porque enquanto Ló estava lá com a sua família, Sodoma não foi destruída. Porém, Ló e sua família é um tipo da igreja. Enquanto a igreja está na terra, a terra não pode ser destruída. Enquanto a igreja está na terra, não pode haver grande tribulação. Não pode haver fogo. Por isso que a igreja é um impedimento. Porque a igreja está com o Espírito Santo. E o Espírito Santo na igreja é quem faz esse impedimento. Quando eu me refiro à igreja, estou me referindo ao Espírito na igreja. O Espírito de Deus que está na igreja, que a igreja será arrebatada. Então, esse impedimento será retirado. Por isso que haverá grande tribulação e haverá o Armagedon, porque o impedimento será tirado. Haverá uma grande destruição nesse mundo, porque a igreja será tirada. Assim como Ló foi tirado de Sodoma e desceu fogo do céu, assim a igreja será tirada deste mundo, para que venha a grande tribulação. Então, meus irmãos, a revelação do anticristo só pode se dar após a retirada da igreja para as mansões celestiais. O único impedimento que é para que o anticristo venha aparecer é a manifestação hoje da igreja na terra. Até que a igreja seja retirada, aí sim, depois que a igreja for retirada, o anticristo começará a atuar. Sabemos que há um grande exemplo na vida daquela família chamada Ló.
Ló, suas filhas e a mulher de Ló. Como é, irmãos? A mulher de Ló, todos nós sabemos que ela desobedeceu à voz de Deus. Ela estava no telhado, ela estava no teto. De um modo espiritual, é claro, estou falando. Ela estava salva, mas ela desceu, irmãos. A mulher de Ló, ela quis voltar. Por essa razão, ela olhou para trás. Ela pensou muito na cidade. Ela pensou muito nos sonhos que ela tinha naquela cidade. Então ela estava vivendo uma vida fora do corpo. Ela estava vivendo com os bens materiais. Ela estava vivendo com Ló na mesma cama, na mesma casa, mas a mulher de Ló não tinha a mesma fé. Por isso ela voltou para trás. Embora ela, junto com toda a sua família, foram cativas pelos reis que invadiram Sodoma, e depois elas voltou para a mesma cidade. Isso prova, irmãos, que ela gostava da cidade, daquelas campinas, aonde está escrito na Bíblia que os seus moradores vendiam, compravam, porque havia muitas delícias lá, havia muitas coisas boas. Porém, a mulher de Ló só tinha uma característica, que era a que ela virou em uma estátua de sal. Porém, a Bíblia nos fala que nós devemos esperar no Senhor, atentamente, olhando para Jesus, olhando para o nosso socorro, para que nós não venhamos olhar para trás. Glória a Deus. Amados irmãos, que bom que o reino de Deus chegasse de uma forma poderosa, tirando seus inimigos, tirando a corrupção, tirando os líderes políticos corruptos. É claro, quando ele vier na sua glória, ele não vai ter dó nem piedade, ele vai matar. Ele é justiça, e muitas pessoas na sua vinda vão ser mortas. Isso é o que vai acontecer. Hoje as pessoas não estão crendo nesse Deus tão maravilhoso. Porém, ele vai voltar na pessoa de Jesus e vai tirar todo o pecado e vai implantar o seu reino aqui na terra de grandes maravilhas, de grandes curas, de grandes milagres. Porém, hoje nós podemos sentir esse reino de Deus no nosso coração. Sabemos que o reino de Deus para nós já chegou. Jesus está dentro de nós. Por isso que devemos desfrutar de curas na nossa alma. Nós sentimos a nossa alma salva. Nós sentimos a presença de Jesus no nosso viver. Por isso que quem tem Jesus está dentro do reino de Deus. Você não pode ficar sofrendo para toda a eternidade. O seu sofrimento tem um final. Jesus cura. E foi a mensagem do reino. Era curai as nações, curai os leprosos, os cegos, os mancos, os surdos. Porque no reino de Deus não terá cegos nem coxos. Porque Jesus, ele salva, ele cura, ele batiza e leva para o céu. Todos que estão em Jesus estão perfeitos. Não há doença, não há pecado, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então Jesus, ele hoje, quem aceita ele não vai esperar para o milênio. Lá no milênio, onde o reino de Deus vai trazer grandes benefícios para a raça humana. Porém, hoje nós podemos desfrutar desse reino agora mesmo, cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, e assim proclamar que ele cura e que ele salva. Louvado seja Deus. Então, Jesus, ele virá para os seus servos, conforme está escrito nas parábolas. As parábolas eram uma forma de Jesus explicar para muitas pessoas que estavam à sua volta não entender, mas apenas para os seus discípulos,
porque ele explicava as parábolas quando seus discípulos estavam ali. E era esta forma de Jesus ensinar naquele tempo, porque muitas pessoas estavam, segundo a Bíblia, pecando contra o Espírito Santo. Estavam eles atribuindo as obras de Cristo a Beelzebul. Porém, Jesus não lhes falava abertamente, porque eles já eram condenados, porque não tinha perdão à blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, na segunda vinda de Jesus, quando ele voltar, Jesus vai prestar conta com os seus servos. Ele vai trazer galardões para os seus servos, os servos que foram úteis, que fizeram a obra do Senhor. Jesus vai dizer: entra no gozo do teu Senhor. O gozo do teu Senhor será uma felicidade eterna. E só podemos desfrutar isso na sua vinda, na sua volta. Porque entraremos no gozo do teu Senhor. E ele vai dizer: servo bom, fiel e prudente, bem-aventurado tu és, porque quando eu vim, eu achei você servindo da forma que eu te disse que era para servir, que é para ensinar as nações, que é para levar a palavra, achar servindo assim, ensinando as nações a guardar a palavra. Louvado seja Deus. Para concluir, amados, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Nós não desejamos passar pela morte. Por quê? Porque assim como Paulo desejou subir no arrebatamento, nós também desejamos subir. Porque nós desejamos ser revestidos da nossa nova habitação. Embora nós estejamos vestidos nesse corpo, embora a nossa alma esteja dentro do nosso corpo, o nosso corpo seja a bainha da alma, nós esperamos a incorrupção, a imortalidade, porque será assim na eternidade. Muitas pessoas que já morreram, as suas almas partiram para a glória, já estão lá no terceiro céu, no paraíso, na grande cidade. Recebendo eles na volta do Senhor, quando Jesus virá para a igreja, eles vão receber a ressurreição, que é o seu corpo novamente, que está na sepultura. Todos os mortos que estão em Cristo, sepultados, serão ressuscitados, e assim eles serão vestidos novamente, a alma no corpo. E desta forma, eles serão, pelo arrebatamento, revestidos para poder participar da grande boda do Cordeiro. Então, irmãos, desejamos nós ser revestidos. Quer dizer, não deseja nós passarmos pela morte, porque quando Jesus vier, nós estamos vestidos, vivos, alma no corpo, para que quando Jesus vier, sejamos revestidos, que é a nossa nova habitação, que é um revestimento de imortalidade, para podermos adentrarmos nos céus, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deus em Cristo vos abençoe. Amém.